Queridos, já há algum tempo, talvez há mais ou menos um mês, nós estamos falando a cada domingo acerca do discipulado. Se os irmãos retomarem as mensagens anteriores, os irmãos verão que nós estamos insistindo, como que uma tônica, como que numa insistência, falando acerca da necessidade urgente que os cristãos possuem de compreenderem acerca do chamamento, compreenderem acerca da nossa vocação, compreenderem que a vida cristã não pode ser vista, entendida como mera religiosidade. Há uma tendência muito grande de nossa parte de levarmos uma vida meramente religiosa, ou seja, nós cremos, aceitamos, concordamos, mas de repente vamos permitindo que o espírito deste mundo, o espírito dessa era, vá nos levando, nos conduzindo. Nós vamos nos permitindo um esfriamento e vamos nos esquecendo que servir ao Senhor é muito mais do que simplesmente um dia tê-lo aceitado, termos se batizado e passado a frequentar um grupo de pessoas, uma comunidade religiosa. Servir ao Senhor é uma questão do discipulado. E hoje, portanto, eu quero insistir um pouco mais, avançando um pouco mais no entendimento, olhando por outras perspectivas acerca do discipulado. E como alguns irmãos devem ter recebido um post que eu enviei, a mensagem dessa noite traz como tema: quanto vale para você o reino de Deus? Talvez seja uma pergunta, alguém diria, uma pergunta retórica, seja uma pergunta que já tem uma resposta, uma resposta já pronta, Porque logo todos dirão: não, o reino de Deus, para mim, é tudo, não tem preço nenhum do mundo que pague pelo reino de Deus. Ou talvez outra pessoa possa até mesmo discutir dizendo: ora, mas como assim, quanto custa o reino de Deus? O reino de Deus é a graça de Deus e, portanto, não custa nada para ninguém. O reino de Deus está aí gratuitamente, graciosamente para todos. Alguns podem pensar que esse tema seria um tema talvez estranho e que não se devesse usar tal expressão: quanto vale para ti o reino de Deus? Bem, mas para essas duas colocações, esses dois questionamentos, eu diria que não podemos simplesmente falar que o reino de Deus para nós vale tudo. Essa mensagem ela tem um tom reflexivo e, de certo modo, de advertência, para que, ouvindo, você possa refletir e considerar. Talvez você nunca tenha considerado deste modo, quanto para mim, efetivamente, quanto valor, de fato, eu, Alexandre Rodrigues, dou ao reino de Deus. Talvez cada um deve refletir sobre isso, pensar acerca do reino de Deus e saber qual o valor que de fato nós damos. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós refletimos aplicando a nós aquilo que nós ouvimos do Senhor, certamente a luz do Senhor brilha e revela. É onde nós podemos nos arrepender, é quando nós temos uma possibilidade de mudança. Porque se simplesmente ouvirmos a palavra e não houver uma reflexão e uma aplicação da palavra no nosso ser, cada um tomando para si, ela certamente não produzirá os efeitos necessários. E para aqueles que pensam que não deveríamos perguntar quanto vale para ti o reino de Deus, na verdade, quem trata abundantemente sobre esse tema, sobre o valor do reino de Deus, é o próprio Jesus nos evangelhos, Não somente uma nem duas, mas uma série de vezes o Senhor Jesus, ele fala acerca do valor que o reino de Deus tem para o homem. Não no sentido de que o homem possa comprá-lo ou possa adquiri-lo, mas que tanto de valor nós damos ao reino de Deus. Porque aquilo que nós muito valorizamos é aquilo com que nós gastamos tempo, é aquilo para o qual nós nos doamos. Quanto menos valor nós damos a alguma coisa, mais nós
deixamos a desejar, mais nós nos afastamos, mais nós desprezamos. Todo desprezo que alguém pode dar a qualquer coisa, esse desprezo ele é o resultado, na verdade, de um não valor ou de um pequeno valor que se dá àquilo que nós desprezamos. Agora, se nós amamos, se nós consideramos quão grande, quão importante, quão essencial é o reino de Deus ou qualquer outra coisa, então, quanto maior o valor, mais doação, mais entrega, mais tempo nós gastamos com aquilo que nós amamos, com aquilo que nós desejamos. Eu citarei aqui uma série de parábolas, não terei como ler todas elas, mas os irmãos poderão anotar e depois em casa fazer a verificação. Quero aqui citar primeiramente duas parábolas que Jesus contou. A primeira parábola da dracma perdida, está em Lucas capítulo 15. É a segunda parábola de uma série de 4 em Lucas capítulo 15, a parábola da dracma perdida, e também uma outra parábola em Mateus capítulo 13, numa série de 7, salvo engano, a quarta ou quinta parábola, que é a parábola do tesouro escondido. Quando Cristo queria falar alguma verdade para os seus discípulos, ele não raras vezes falava em forma de parábolas, porque a parábola, como ela insinua uma situação concreta, embora seja apenas uma simulação, mas ela simula uma situação possível, digamos assim. Então é muito mais fácil para que o ouvinte ele possa compreender a dimensão de um conceito. Se eu falasse, por exemplo, olha, o reino de Deus é tudo, não é? Aí você já certamente é tudo. Mas quando se coloca esse conceito dentro de uma parábola e simula uma situação, então nós podemos vislumbrar melhor o conceito. E então, quando nós vimos lá em Lucas capítulo 15, Jesus coloca ali a parábola primeira da ovelha perdida, depois a ovelha da dracma perdida, depois a parábola do filho perdido, né? São 3 parábolas sequenciais em que Jesus trata acerca do homem em relação à sua queda. Ou seja, quando Deus criou o homem, Deus o criou e soprou nele, no homem, o seu espírito. O espírito divino é a dimensão espiritual dentro do homem e, portanto, é a dimensão do reino de Deus dentro do homem. Quando Cristo disse nos evangelhos, o reino de Deus está dentro de vós, ele falava exatamente dessa presença imanente do próprio Deus, do próprio Espírito de Deus, dentro do homem, capaz não somente de salvá-lo, mas sendo Deus dentro do homem como o seu tudo. O grande problema é que a queda do homem o privou não somente de conhecer este reino, mas o privou de desfrutar desse reino, o privou de todas as benesses divinas presentes no seu espírito humano. E então, por causa do pecado, o homem se afastou de Deus, o homem se perdeu de Deus. A parábola da ovelha perdida, Lucas 15, fala desse homem que se perdeu, esse homem que talvez sem muita consciência do que acontecia com ele, como é o caso da ovelha, ela se perdeu do pastor, se perdeu das outras ovelhas e se tornou um ser perdido. A segunda parábola, que continua na mesma temática da queda do homem, fala então de uma dracma perdida e, portanto, fala de um valor perdido. Ou seja, quando o homem ele cai, ele perde muitos valores são perdidos. Aquilo que é essencial é perdido, porque a queda fala de um estado de ilusão do homem. O homem passa a viver na ilusão de uma mente caída, de um coração caído, e agora tudo aquilo que não é essencial, que não é importante, que não é bom, que não é justo, que não é saudável, que não é Deus, passa a ser desejado pelo homem. Então o reino de Deus é como que um bem que o homem perdeu. Não que ele tenha perdido porque já o Espírito não está mais dentro dele, não é assim, mas que agora ele está privado de um valor, e esse valor precisa ser reencontrado. Alguém poderia dizer, pastor, eu entendo perfeitamente o que você diz, mas eu entendo também, seria o argumento de alguém dizendo que a parábola da dracma perdida fala de uma obra que o próprio Deus realiza em busca de um bem que se perdeu. Ou seja, é a salvação do homem, é Deus em busca de encontrar o homem.
Ora, mas se você entender por esse aspecto, você diria que o homem perdido, imagine só, teria sido perdido por quem? Deus teria perdido o homem? Então Deus seria o causador da queda do homem? Então, na verdade, essa moeda perdida, essa dracma, ela fala de valores que com a queda do homem foram perdidas, ou foram perdidos. Que o homem agora, ele perdeu aquilo que ele tem de mais importante, que é a consciência de Deus nele, que é a presença de Deus nele, que é a habitação de Deus nele. E aí então é que nós vamos à parábola do tesouro escondido. Então essa parábola da dracma perdida, ela dialoga com a parábola do tesouro escondido. Porque falando do tesouro escondido, Jesus fala que o reino dos céus, que seja o reino de Deus, é como um tesouro escondido num campo. Então imagine você que já está dizendo que o reino de Deus, embora presente, ele está oculto. Ele está oculto em razão da queda do homem. Que tudo aquilo que aconteceu no coração do homem o impede de ver, o impede de perceber, o impede de contatá-lo, de encontrá-lo. Mas diz Jesus que esse tesouro escondido no campo, uma certa ocasião, um certo homem o encontrou esse tesouro. Imagine talvez que alguém estivesse ali, arando a terra, ou cavando algum buraco, alguma coisa, trabalhando a terra, e de repente ele encontra um tesouro valiosíssimo, um tesouro precioso. Diz Jesus então que este homem, quando descobriu que naquela terra onde ele trabalhava havia um tesouro, ele então novamente cobriu o tesouro, voltou para sua casa, vendeu tudo quanto possuía para adquirir aquele terreno, porque ali estava um tesouro. E com essa parábola, portanto, Cristo coloca claramente o homem na cena, dizendo que o tesouro, sendo ele o reino de Deus, ele está perdido, ele está escondido, mas de repente alguém o encontra. Se eu perguntasse nessa noite, quantos aqui já encontraram esse tesouro escondido, eu seria capaz de apostar que todos nós aqui levantaríamos a mão, sinalizando que nós encontramos a graça do Senhor Jesus, que nós um dia tivemos os olhos abertos do coração e pudemos então contemplar a Cristo como sendo a imagem exata do Pai, e nós então compreendendo essa pessoa maravilhosa e bendita que é Jesus Cristo, sua obra de redenção, a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade, pode falar assim: eu encontrei este tesouro escondido. E eu não tenho dúvida de que nós aqui, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, quando a candeia do nosso espírito foi acesa, lembrando a parábola lá da dracma perdida, uma mulher que acende uma candeia para iluminar a casa em busca dessa dracma que havia perdido. Portanto, quando a luz ilumina, nós enxergamos. O reino de Deus é uma questão de visão espiritual. Ou seja, se é dito que o tesouro está num campo, está escondido, que um homem o encontrou, ou seja, tudo é uma questão de você ver, de você encontrá-lo, de você ter uma percepção acerca do reino de Deus. E a pergunta que eu faço é: você encontrou esse tesouro, que é o próprio Cristo, que é a mensagem do Evangelho, que é o próprio reino de Deus? Talvez você diga: sim, eu o encontrei. A questão é que a parábola tem uma segunda parte. Ela fala que não somente o homem encontrou, mas o homem então, indo para casa, diz que ele juntou todos os seus bens. Ora, se é dito que juntou todos os seus bens, eu imagino que ele deveria ter alguns bens, certamente. Não fala de alguém que era desprovido de propriedades, mas um homem que, tendo alguns bens, tendo algumas propriedades, diz que ele vendeu tudo quanto tinha para adquirir aquele tesouro. E nesse ponto Jesus coloca a questão de quanto custa, no caso para essa pessoa da parábola, quanto custava para ela o reino de Deus, uma vez que o reino de Deus é comparado a um tesouro escondido no campo. Para aquela pessoa, ela entendeu que o reino de Deus valia tudo o que ela possuía. Então veja que ela simplesmente não vendeu algumas coisas, mas ela vendeu tudo quanto possuía
para adquirir aquele tesouro. Isso mostra que o reino de Deus é uma questão não somente de visão espiritual. O quanto você já viu desse reino? Talvez você diga: eu já vi bastante, pastor. Olha, para você ter uma ideia, eu escuto vários pregadores, eu sou cristão há muitos anos, eu já li dezenas de livros, e portanto a minha visão hoje é uma visão clara. Eu tenho clareza, eu posso dizer categoricamente que eu encontrei esse tesouro. Agora, a grande questão é o quanto você valoriza esse tesouro. No caso da parábola, aquele homem vendeu tudo o que tinha. Nesse sentido, a Escritura ela é absoluta. Ela diz que o reino de Deus, por ser algo tão essencial, tão grande, o homem, ao adquirir aquele tesouro, ele deveria abrir mão de tudo. Ou seja, a vontade de Deus em relação ao seu reino é uma vontade absoluta. É uma vontade que não deixa espaço para você falar assim: não, eu faço o seguinte, eu vou me doar um pouco, eu vou fazer somente um pouco, ou somente uma parte. Mas é dito que nós devemos, para tomar posse desse reino de Deus, nós devemos valorizá-lo absolutamente, dando o valor que lhe é devido, e para tanto abrindo mão de todas as coisas. É uma questão de visão, uma questão de valor. Quando falamos de valor, na parábola fica fácil, porque é dito que o homem encontrou, porque como trata aqui de símbolos, de figuras, ele encontrou um terreno que tinha um tesouro, então ele vendeu talvez uma casa, vendeu uma fazenda, vendeu o que mais? No contexto da época, alguns escravos que ele tivesse, pegou algum dinheiro que ele tinha guardado, né, alguma reserva que ele tinha, e se ele tivesse ali talvez alguns carros, ele também tenha vendido, de modo então que ele foi lá e adquiriu. Dentro do âmbito da parábola fica tudo muito fácil de se entender. A questão é quando nós então saímos do âmbito da parábola para trazer esse ensinamento para as nossas vidas, né? Será que o Senhor estaria dizendo que você deve hoje chegar à sua casa, vender a sua casa que você comprou, seu apartamento, vender o seu carro, pegar a sua reserva no banco, tudinho, e dar para alguém, a uma instituição filantrópica, religiosa? Qual é o ensinamento prático de Cristo para as nossas vidas? Esse é um aspecto importante. E o texto que nós lemos agora à noite, Lucas capítulo 14, quero que os irmãos abram, por gentileza, traz esse ensinamento para nós de maneira bem prática. Nos ensina a questão do valor do reino de Deus e o que significa de modo prático para nós, no caso, esse valor que nós damos ao reino de Deus e como de fato nós podemos adquirir este reino por esse tão alto valor, né? Capítulo 14 de Lucas, versículos 25 em diante. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Então Jesus estava andando, ele andava de cidade em cidade, de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, e ele tinha consigo os seus discípulos, seriam aqueles a quem ele chamou de maneira específica, chamou a Pedro, chamou a Mateus, chamou Tiago, chamou João, mas também havia multidões que seguiam a Cristo. As pessoas que logo cedo acordavam e já procuravam ali onde estava Cristo, e aquelas multidões iam vindo, multidões de vários lugares, de várias regiões, e agora Jesus caminhando, e as multidões seguindo-o, e aqui seguindo literalmente falando, seguindo os passos literais, seguindo o deslocamento de Cristo de uma região para outra, e Cristo então vendo essas multidões seguindo-o literalmente falando, não pelo discipulado, mas seguindo a distância percorrida por Cristo, Cristo agora vai se utilizar dessa situação para falar sobre o discipulado. Jesus então para, as multidões também param, e voltando-se para as multidões, Jesus fala o seguinte, versículo 26, veja o que diz: se alguém vem a mim, olha que maravilha, se alguém vem a mim, ele coloca numa hipótese, e não aborrece
a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lógico, o ensinamento de Cristo não é que você deve aborrecer os seus pais no sentido de não amá-los, até porque a Escritura, Antigo e Novo Testamento, ensina-nos que devemos nós honrar nossos pais, amar uns aos outros. Esse aborrecer significa que se você ama mais a seu pai, ama mais a sua mãe, mais a sua mulher, mais aos seus filhos, mais a si mesmo do que ao Senhor, neste caso, olha como é absoluto, não pode ser meu discípulo. O discipulado, ele não tem um acordo. O discipulado não é uma opção. O discipulado, ele é absoluto. Se você quer ser discípulo, você precisa saber que você terá que pagar um preço por isso. Alguém dirá, pastor, pagar preço. Logo você, com esse tipo de conversa, Jesus já pagou todo o preço por nós. Cuidado, queridos, com a mensagem e como você tem entendido a mensagem do Evangelho. Porque o que Cristo está colocando aqui, de fato, está para aquele que diz segui-lo. Se alguém vem a mim, ora, você foi ao Senhor, eu fui ao Senhor, e agora ele diz para esses que foram a ele: olha, se você quiser ser meu discípulo, você terá que ter uma decisão total por mim, uma decisão absoluta por mim, de modo que eu serei a centralidade em toda a sua vida. É aquilo que Cristo disse em outro lugar: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Reino de Deus em primeiríssimo lugar, acima de todas as coisas, a despeito de qualquer coisa. Ele diz: olha, aquele que ama a pai, mãe, mulher, filhos, ou a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu me recordo agora de uma situação, João capítulo 6, quando Jesus falou aquela grande mensagem tão orgânica acerca da fé, acerca da vida eterna, acerca da ressurreição. É dito que aquelas multidões, essas mesmas aqui, as multidões que o ouviam naquela ocasião, o abandonaram. Ora, por que o abandonaram? Por que as multidões abandonam a Cristo naquele momento? Ora, abandonam porque elas tinham um outro interesse ao seguir a Cristo. E isso é um grande problema quando se segue a Cristo por outros interesses, ou quando se segue a Cristo por nenhum interesse absolutamente, nem mesmo de seguir a Cristo, mas por mera religiosidade, por mera cultura, por mera tradição, por mero costume. E tendo todas as multidões voltado, Jesus olhou então para os 12, ficaram 12 apenas. Ele disse: vocês também não querem voltar? Vocês também não vão me abandonar neste momento? E Pedro então, olhando para Cristo, disse: Senhor, para onde nós iremos? Para onde? Somente tu tens as palavras de vida eterna. E aqui há algumas considerações a ser feitas. Primeiro, quando Cristo diz: e vocês também não querem voltar? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vim da parte do Pai, eu, Cristo eterno, me fiz homem, me fiz carne, aqui estou, e eu tenho plena certeza e plena consciência da missão para a qual eu fui enviado. Jesus sabia quem ele era, ele sabia que ele veio da parte do Pai, sabia que ele voltaria para o Pai, sabia que ele veio efetuar a obra de redenção, e ele estava, portanto, no coração totalmente determinado a cumprir a vontade do Pai, ainda que as multidões o abandonassem, e ainda que os 12 o abandonassem. Quando ele diz: vocês também não querem voltar, ele quer dizer: eu continuarei a minha missão, com a multidão, sem a multidão, com vocês ou sem vocês. Ele tinha essa certeza, essa convicção. E agora então ele pergunta para os discípulos se eles também não queriam voltar. Eram 12. Foi quando Pedro então falou: Senhor, se nós não seguirmos o Senhor, nós vamos para onde? É aquela questão, às vezes coisas tão pequenas, tão mesquinhas, nos impede de seguir o Senhor.
Muitas vezes, coisas tão pequenas, tão sem valor, nos tiram do Senhor, nos privam do Senhor. Não raras vezes nós abandonamos, como abandonou a multidão, abandonou a Cristo. Eu pergunto para você, se a sua família, que seja o seu esposo, ou a sua esposa, ou que sejam os seus filhos, ou talvez os seus pais, ou os seus amigos, que você tem aqui dentro dessa comunidade, se eles abandonarem, ou abandonassem o Senhor, você ainda assim continuaria? É uma pergunta a ser feita. Ou seja, o que me prende nesse serviço? Porque quando nós falamos de reino de Deus, não podemos ser como alguns, e tem algumas pessoas que têm até uma certa visão acerca da graça, acerca do reino de Deus. O problema é que eles têm uma visão assim tão rarefeita, que eles não conseguem ver nada de concreto. Não, eu conheço a Deus, eu conheço a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a salvação de Deus, mas não conseguem concretizar ou materializar ou tornar tangível esse reino nas relações. Igreja, comunidade, reunir, é uma expressão do reino de Deus. Não é uma questão de capricho. Eu sei que tem muitos líderes religiosos que fazem da comunidade um meio de vida, um meio de enriquecimento, de construção de patrimônios. Eu sei disso, mas nós estamos falando não dessas coisas dos dias atuais, mas da essência que a Escritura nos coloca diante de nós. Poderíamos dizer que Cristo é a expressão do Pai, do modo como o corpo místico de Cristo é a expressão de Cristo, que é o cabeça. E as igrejas locais é uma expressão desse corpo místico de Cristo. Ou seja, Deus que se reflete no Filho, a sua expressão, que é o corpo, que é o cabeça da igreja, o seu corpo místico, mas essa igreja mística, essa igreja imaterial, que não se pode contatar, porque está espalhada no tempo e no espaço, ela tem uma expressão prática enquanto igrejas locais. Leia Atos dos Apóstolos, vocês verão como que os apóstolos iam de cidade em cidade, estabelecendo as comunidades, como que as comunidades que ali eram geradas, elas se reuniam semanalmente para orar, para ler a palavra, para serem instruídos, para serem edificados, para funcionarem como membros. Mas de repente, você está aqui por qualquer motivo, talvez qualquer coisa te priva de uma experiência concreta com a igreja. Quantas vezes isso não acontece? Imagine vocês, eu falava aqui na quarta-feira, salvo engano, irmãos, domingo nós teremos, o Brasil, haverá a final da Copa América, eu dizia. Até disse que o Brasil iria jogar com o Chile, contra o Chile, mas eu estava falando aqui e o jogo estava acontecendo, ocorreu que o Brasil pegou, foi o Peru, Pegou o Peru nessa final. Eu dizia, temos que tomar muito cuidado. Tomar cuidado para nós não desprezarmos o reunir-se com a igreja em detrimento, ou melhor, nós desprezarmos o congregar em função de um jogo de futebol. Na verdade, o jogo de futebol não é pecado. Não é pecado você assistir a um jogo, você torcer pela seleção do seu país, não há nada de pecado nisso. O pecado está quando nós temos que escolher entre uma coisa e outra, e eu vou ser honesto para você, nós sempre escolhemos aquilo que nós mais valorizamos. Ainda que com os lábios você diga, não, eu valorizo mais o congregar do que outra coisa, mas se na prática você faz o oposto, então fica prevalecendo a prática. Como já disse um certo pregador, na verdade foi G.H. Pember, o grande escritor do século XIX, ele falou o seguinte, século XX, ele falou o seguinte, certa ocasião, que aquilo que nós falamos com os lábios não reflete no mundo espiritual.
mundo espiritual, dos anjos caídos, eles não temem aquilo que nós falamos, mas eles temem sim aquilo que nós vivemos, aquilo que nós praticamos. Quando é que alguma coisa, mesmo as coisas lícitas, mesmo as coisas boas, elas se tornam pecaminosas? Há um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 7, salvo engano, versículo 32, 31, 32, Paulo diz que nós devemos nos utilizar deste mundo como se dele não precisássemos. Ou seja, ele diz, o mundo físico, o mundo das existências, o mundo em que nós moramos, vivemos, os relacionamentos, das coisas, do dinheiro, do trabalho. Então, se olha, nós devemos nos utilizar do mundo e das coisas deste mundo como se delas nós não precisássemos. Em outras palavras, quando é que essas coisas do mundo se tornam pecaminosas? Quando elas nos escravizam. Se o trabalho te escravizar em detrimento às coisas boas do reino de Deus, então ele se torna pecaminoso. Por isso que na Bíblia, no Antigo Testamento, tem a figura do Egito, enquanto um cativeiro, e sobretudo o cativeiro da subsistência. Como é que diziam os israelitas mesmo? Que no Egito havia cebolas, alhos, carnes, melões, não é? Falando do princípio da subsistência. Mas para tanto, para eles terem aquilo, eles tinham que trabalhar forçosamente, sob jugo, para terem garantido a comida. Então, o mesmo trabalho, ele pode se tornar pecaminoso quando ele nos escraviza. O dinheiro, quando nos escraviza. Mesmo nós falamos agora do jogo de futebol, é lícito, é até bom, é até saudável momentos de descontração, de alegria, porém, quando nos escraviza, acontece que se torna pecaminoso. É sempre bom estar reunido com família, brincar, sorrir, almoçar, mas quando essas coisas nos escravizam, no sentido de que nós deixamos as coisas boas da vida, sobretudo as coisas referentes ao reino de Deus, de lado, em detrimento à nossa vida humana secular, essas coisas então se tornam pecaminosas. Então Cristo diz assim, olha, se alguém vem a mim e ama a qualquer coisa mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 27, e qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí Cristo começa a colocar aqui o preço do discipulado. Ele começa falando duas parábolas, ele diz assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Isso aqui é um conselho, uma parábola, não é um conselho. Você vai construir uma torre, qual que é o procedimento? Você deve primeiramente fazer o orçamento. Quanto vai me custar fazer essa torre? Quanto? Aí você começa a lançar os cálculos, as bases, ali o fundamento, a mão de obra, o acabamento. Aí você fala, bem, vai custar tanto. Agora, eu tenho os meios para arcar com essa edificação? Se tem, realiza. Se não tem, não realiza. Olha o que Cristo está dizendo. Ele diz uma outra parábola, no mesmo sentido. 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Em outra palavra, você, quando se propõe a ser um discípulo de Cristo, você sabe exatamente o valor? Na verdade, há uma inversão no pensamento, porque geralmente, pelo menos assim, eu fui ensinado por muito tempo, e até hoje muitos são ensinados da mesma maneira,
Então, olha, para você ser discípulo de Cristo, você vai ter que abandonar algumas coisas. Aí eles colocam, você tem que abandonar, por exemplo, o jogo de futebol. Você nunca mais vai poder assistir um joguinho de futebol. Você está em casa à toa, tranquilo, está tão bem, tem um joguinho, não pode, é pecado assistir um joguinho de futebol. Aí você também foi ensinado que você não poderia mais tomar suco de uva fermentado, né? O vinhozinho fermentado, não pode, mas você gostava tanto, saía com a esposa, tomava um vinho, mas não pode, proibiu, é pecado, vou ter que abandonar. Mas o outro não gostava de vinho, gostava de cervejinha gelada, não pode, tem que deixar. E aí gostava de quê? De uma festinha em família, reunir o povo, fazer um churrasco, ouvir uma música, tocar uma... Não pode, é pecado. E não pode ir para o parque de diversão, é pecado. Não pode, não é pecado. Então, aí você largou aquelas coisas e agora você está pensando assim, não, agora eu sou um discípulo de Cristo. Mas na verdade, Cristo ensinou totalmente o oposto disso. Ele diz que todas essas coisas são lícitas, desde que elas não te escravizem. O pecado é exatamente quando você dá a algo que não é Deus o valor indevido, ou o valor devido única e exclusivamente a Deus. É quando você troca, é quando você não dá a Deus todo o valor que é devido somente a Ele. É quando qualquer outra coisa te rouba, te tira e te priva do Senhor. Ele diz, o discipulado é uma questão de você saber seguir o Senhor, é amá-lo, é tê-lo acima de todas as coisas. Por isso que no versículo 34, Jesus continua dizendo, o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? É a pergunta. Ou seja, se ele diz em outro lugar que nós somos o sal da terra, nós temos uma função de salgar, de temperar, uma função de preservar. Ele diz, mas esse sal, ele pode perder o sabor, ele pode perder as suas características que são essenciais, e de repente aquele que era o sal da terra se torna apenas mais um sobre a terra, perde a sua função. E a pergunta é, como restaurar o sabor? Não serve para a terra, não serve para o monturo, lançam-no fora. O Senhor está nos advertindo com respeito ao valor que nós damos ao reino de Deus, ao valor que nós damos a Cristo, ao valor que nós damos à palavra. E isso nos leva a alguns exemplos. Antigo Testamento, vamos encontrar o caso de Jacó. Jacó, alguém que nasceu com a bênção da primogenitura por promessa de Deus. O primogênito, no contexto do Antigo Testamento, era o filho que tinha o direito a algumas bênçãos especiais. Tinha direito ao sacerdócio, à realeza e à porção dobrada da herança. Então, ele tinha essa tríplice bênção, no caso, aquele que era o primogênito. Jacó, então, ele nasceu não o primeiro filho, a sua mãe estava grávida de gêmeos, o seu irmão Esaú saiu primeiro, e Jacó então se pôs atrás de alcançar a bênção da primogenitura. Irmãos, ele fez de tudo que era possível para obter a bênção da primogenitura, até mesmo coisas negativas ele fez. Desde o ventre ele lutava por tal bênção, lutando com seu irmão para nascer primeiro, depois enganou seu irmão, mentiu para o seu irmão, Esaú, o oposto de Jacó, era alguém que pensava, não, vai dar tudo certo. Ele, embora tivesse nascido primeiro, certa ocasião vindo do campo, foi caçar, voltou do campo sem conseguir pegar nenhuma caça, voltava com fome, e o seu irmão, já prevendo que isso poderia acontecer, ficou em casa preparando um guisado, um guisado de lentilhas. Lentilha era um cereal do povo mais pobre que havia naquele tempo. Então todos os pobres tinham acesso à lentilha. E ele fazendo aquele guisado, temperando, o cheiro subindo, bem na hora que seu irmão voltava do campo. Imagina que seu irmão, vendo aquele guisado,
com uma fome, talvez estivesse 2, 3 dias no mato, ali tocado, atrás de uma caça, com fome, cansado, desesperado. E ele falou assim: me dê um pouco desse guisado. Jacó espertamente disse: eu dou até todo o guisado se você quiser. Eu posso trocá-lo pelo seu direito de primogenitura. Olha a cabeça de Jacó. Mas olha também agora a mente e o coração de Esaú. Esaú diz assim: eu aceito a troca. Pode ficar com a primogenitura e eu fico com o guisado de lentilhas. Ele bastasse dizer só isso, parasse por aí. Mas ele falou a seguinte frase: o que me importa a primogenitura se eu tenho fome agora? Isso revela um coração de desprezo por algo tão grande, ao passo que ele dava o maior valor a um guisado, um prato de lentilhas. Em termos de hoje, poderia dizer um miojo bem feito, um macarrão instantâneo bem feito, um cheiro verde cortadinho, 2 ovos estralados dentro, né? É um miojo, uma comida muito básica. Mussarela, você coloca mussarela? Fica bom? Eu nunca coloquei mussarela. Com tomate, cebola. Mas está ficando muito rica essa comida. Nós temos que deixar no básico, só o ovo estralado dentro, quebra o ovo dentro, uma cebolinha, um tomatinho e um cheiro verde. Tá, vou colocar esse queijinho, tudo bem, sem problema. Ele disse: o que me importa o direito de primogenitura? Ou seja, o que Esaú fez? Ele pensou no seu momento. Ele falou assim: eu tenho fome agora. Essa primogenitura, eu sei lá, nem sei se eu estarei vivo daqui para lá. O que me importa? Ou seja, ele desprezou o maior bem que ele podia ter enquanto herdeiro do seu pai. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, por gentileza, capítulo 12. Veja o que essa escritura nos coloca. Versículo 14, 12 e 14 em diante. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. No 15 ele explica como podemos seguir a santificação. Não é bonito? Seguir a paz com todos e a santificação. Sai do culto, que maravilha, o pastor hoje pregou que nós devemos seguir a santificação, perseguir a santificação. Mas olha como que o escritor aos Hebreus nos ensina, explicando, atentando, ou seja, o modo é atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, comeu, saciou a sua fome, não foi capaz de aguardar por algum momento para fazer uma refeição para ele, e o tempo passou e ele se esqueceu, porque a gente sempre se esquece das coisas que nós fazemos. Quando nós não valorizamos, trocamos, logo se apaga da mente. Passou um ano, passaram-se 2 anos, 5 anos, tantos anos, e lá estava agora o momento de Esaú receber a primogenitura. Vai ele todo feliz, foi ao campo, caçou um animal, preparou o animal para o seu pai, e quando levou, o seu pai disse: não, Esaú, seu irmão já passou aqui, e já recebeu a bênção da primogenitura. Não, pai, mas eu que sou o primogênito. Pois é, mas ele já veio, ele veio na tua frente, ele veio no teu lugar, ele veio primeiro e levou a bênção. Ah, mas o senhor também pode me abençoar, o senhor é o pai, o senhor tem a bênção, entrega a bênção da primogenitura agora para o seu filho primogênito. Não, filho, não tem jeito, o seu irmão já levou
a bênção da primogenitura. E agora então Esaú chora. Ele chora como diz o texto, buscando lugar de arrependimento. O que isso significa? Buscar lugar de arrependimento é desejar voltar no tempo, é desejar tentar reaver o que foi perdido. Existe uma maneira de eu desfazer o que eu fiz? Tem alguma maneira de eu mudar a situação? Não, mas você já fez. Não, mas eu queria voltar lá. Se eu voltasse, se eu tivesse a oportunidade, se o Senhor me desse uma chance, eu prometo que eu não faria novamente. Mas diz o texto que mesmo com lágrimas, buscando lugar de arrependimento, não encontrou. Isso porque ele não valorizou. O mesmo texto diz, versículo 16, nem haja algo impuro ou profano, como foi Esaú. Como coloca impuro ou profano, então certamente Esaú foi profano, não valorizou a bênção espiritual em detrimento ao momento material da sua fome. O impuro deve ser uma referência a Rúben, porque Rúben, ele era o primogênito de Jacó, né? Ele era o primeiro de Israel, e no caso das tribos de Israel, dos filhos, ele era o primeiro. E agora a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, que ele perdeu o direito à primogenitura, porque foi impuro, subindo ao leito do seu pai. É aquela questão. A Escritura nos ensina que nós devemos amar a nossa esposa, e a esposa amar ao seu marido. Paulo ensina que cada um tenha a sua própria mulher, a sua própria esposa, para que você possa ter as suas relações, mas não raras vezes as pessoas, alguém busca uma relação fora extraconjugal, se entrega, se permite levar. Talvez, pastor, porque eu sou fraco, eu sei lá, eu caio direto, eu tenho essa fraqueza. Ora, mas tudo isso é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. No caso, porque Rúben, ele na hora de escolher, ele preferiu a sua própria satisfação, ele perdeu o direito de primogenitura. E quanto a nós, quantas coisas na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, quantas decisões nós tomamos, uma decisão de um coração ou impuro, ou um coração profano. Na maioria das vezes, um coração profano. Algumas vezes, coração impuro. Mas o fato é que o reino de Deus, ele requer um coração puro e absoluto por ele. Quando Jesus foi preso, lá estava Judas vendendo a Cristo por 30 moedas de prata. Foi o valor que ele avaliou. Ele achou que ele vendendo a Cristo, entregando a Cristo, teria ali agora as suas 30 moedas, ficaria tranquilo. Mas depois que ele recebeu o valor, que ele percebeu o mal que ele fez, foi que veio aquele sentimento de angústia, de tristeza, e ele chegou lá, voltou aos sacerdotes, devolveu as moedas, mas não conseguiu resolver o problema do seu coração. Ao contrário desses exemplos, nós temos Saulo de Tarso, ou o apóstolo Paulo, que quando conheceu a Cristo, o que ele fez? Tudo aquilo que para mim era lucro, isso considerei como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele foi capaz de deixar tudo para trás. E nós estamos aqui falando já há algum tempo sobre discipulado. Estou tentando falar algo na simplicidade da vida cristã, para os irmãos entenderem qual é a nossa missão. A nossa missão. Nós fomos chamados exatamente para amarmos o Senhor, para conhecer o Senhor e sermos os primeiros a ser trabalhados por Ele. Ou seja, nós somos o primeiro alvo que o Senhor quer trabalhar, curar o nosso coração, transformar nossa alma, tratar com o nosso egoísmo, tratar com a avareza, tratar com a nossa carne
e nos fazer um discípulo verdadeiro, um discípulo genuíno, alguém que não coloca nada à frente de Jesus ou acima de Jesus, né? Mas esse é um trabalhar longo. Eu não sei se os irmãos entendem o que eu estou dizendo, mas nós estamos num processo. A Bíblia fala que as armas espirituais de Deus a nosso favor, elas servem para destruir as fortalezas. São muitas as fortalezas dentro do nosso ser, são muitas, de várias naturezas, e desfazer, anular os sofismas. São muitos os enganos, ou seja, nós estamos constantemente sendo alvos de muita mentira. Mas não é somente a mentira no âmbito da teologia, no âmbito da religião. São as mentiras que a nossa própria mente, o nosso próprio coração cria para justificar a nossa situação. Por que será que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículo 13 desta epístola, que a palavra de Deus é viva e eficaz? Versículo 12, né? E mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, olha o que ele está dizendo, até o ponto de discernir, ou de separar alma e espírito, juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ou seja, o nosso coração tem pensamentos, nosso coração tem propósitos, e não raras vezes o nosso coração nos engana, ele mente para nós. Não é sem razão que em Provérbios o coração do homem é enganoso. Jeremias, né, capítulo 17, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, não raras vezes nós estamos ali sendo enganados com uma série de sofismas. Um deles, muito atual nos dias de hoje, é aquele que diz: eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu não congrego porque eu não preciso. Eu sou igreja. Você é igreja de quê? Que igreja que você é? Ou seja, quem te enganou dizendo que você é igreja? Pastor, eu não sou igreja, aprendi aqui. Aqui não. Aqui você aprendeu que nós somos a igreja. Igreja é um termo coletivo. Você é parte dela. Você sozinho, você não pode ser igreja. Você pode ser no máximo uma pedra na edificação da igreja, na edificação desse grande edifício. Como membro do corpo de Cristo, você é somente um membro. Você não é corpo de Cristo. Eu sou corpo de Cristo. Tem pessoas que se ausentam do corpo em nome da verdade do corpo de Cristo. Isso é um sofisma, isso é um engano. Se ausenta da comunidade, da comunhão da igreja, justificando o que é igreja. Isso é um engano. Então, a verdade está sendo usada pelo seu coração, você usando inadequadamente a verdade de Deus, profanando, maculando, para justificar a sua negligência. Aí vem as armas de Deus, que são espirituais, para anular sofismas. Quando anula os sofismas, destrói as fortalezas, aí sim, aí o pensamento é conduzido cativo à obediência de Cristo. Nós estamos vivendo os dias de grande apostasia. Não tem como você ler Apocalipse capítulo 3, 14 em diante, igreja de Laodiceia, e não perceber a sua realidade nos dias de hoje, e não perceber os efeitos desse espírito de Laodiceia nos dias de hoje. A nossa luta hoje é compreender essas verdades e nos dispor e caminhar e seguir. Qual é a sua pretensão? Não, a minha pretensão é amar a Deus, amar o Senhor e amar os irmãos e servir a eles. Só isso. Na verdade, quando isso acontece, você é o primeiro favorecido. Você é o maior favorecido. Porque a salvação está operando dentro de você. Você está sendo salvo. Outro sofisma é a ideia de uma vez salvo, para sempre salvo. Como assim sofisma, pastor? Não é verdade que uma vez salvo, para sempre salvo? A questão é que essa ideia
reformada, ela gera um espírito de negligência. O que tem de gente dizendo, eu estou salvo. E eu pergunto, salvo de quê? Salvo de quê que está salvo? Eu pergunto. Por que você está salvo? Não, porque Jesus morreu por mim. Eu falei, não, isso eu sei, não tenho dúvida. Quer saber se você está salvo, que Cristo morreu pelos pecados da humanidade inteira, isso eu sei. Eu quero saber se você de fato creu no nome de Cristo, e porque creu, teve seus pecados cometidos todos perdoados, e porque creu, teve a sua consciência, o seu juízo, a sua mente e o seu coração alinhados, justificados ao Espírito de Cristo. Porque quando você diz, eu estou salvo, quando se experimenta a salvação, você é liberto e você é salvo, não somente dos pecados, mas do pecado, enquanto esse estado de inconsciência e estado de ilusão, de engano, de sedução no coração do homem. O apóstolo Paulo vai deixar claro em Romanos capítulo 6, que o homem, ou ele é escravo de Cristo, ou ele é escravo do pecado. Não tem como você ser escravo dos dois ao mesmo tempo. Então é certo que a obra de Cristo a nosso favor, obra de salvação, essa obra é eterna. Não há de se duvidar que a obra que Cristo realizou de salvação é uma obra eterna. Agora, se eu experimento essa obra eterna ou não, isso é outra coisa, é outro departamento. Criar uma dicotomia entre salvação judicial e orgânica, como se duas coisas diferentes fossem, é cometer um grande engano. Não se pode estar salvo judicialmente falando e perdido, totalmente perdido organicamente. Deus não é Deus de meia salvação e nem de duas salvações. Ele só tem uma salvação, não tem duas salvações. Não, porque tem a salvação judicial orgânica. Tem dois aspectos de uma única e mesma salvação. Quando Cristo realiza na cruz, nele, embora nele seja orgânico, para mim é judicial. Mas eu preciso me apropriar desse sacrifício com fé, desse judicial com fé. Quando eu tomo esse judicial, essa mensagem de perdão e reconciliação por fé, agora essa mesma palavra, ela é trabalhada dentro de mim, operando o aspecto da salvação orgânica. Então não há a negação do judicial. Estou dizendo que não há essa dicotomia em que você pode dizer, estou salvo, porém perdido. É uma contradição, não é? Pastor, mas e aí? E aí que todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo, que Ele realizou, se crê de fato com a fé de que nós falamos aqui na quarta-feira passada, certamente você está caminhando, está envolvido no processo. Essa palavra está produzindo fruto dentro de você, no sentido de pouco a pouco estar aniquilando o velho homem e gerando o novo homem, uma nova consciência. Queridos, nós precisamos atentar para isso. Mais do que nunca e urgente, precisamos atentar para o nosso chamamento e para o preço do discipulado. Precisamos saber que o Senhor nos convida e nos chama para seguirmos a Ele verdadeiramente. Tá bom?